Boa noite, amada igreja. Hoje nós estamos concluindo a campanha Homens que Fazem a Diferença. Na quarta-feira passada eu estava aqui e tive a honra, quem não esteve perdeu, de ver o nosso pastor Manuel pregar. Aí eu fiquei tão tranquilizado com a pregação dele, porque eu vi um homem com a tamanha experiência dele. E confessar, que pregar realmente dá um nervosismo, não é verdade, pastor? E realmente pastores com grande experiência sempre dizem que o púlpito, ele dá essa tremedeira porque aqui é algo sobrenatural. E o pastor Manuel falou que aqui é um lugar santo. Concordo plenamente, pastor. Meus irmãos, eu subtraio a introdução com as minhas palavras, e apesar de nós termos um tema pautado na questão, centralizado na questão do homem, eu trago aqui, na verdade, as palavras de uma mulher cristã casada. Peço licença à igreja. Homem e mulher não são iguais, e isso é uma bênção. Ele fornece e protege, eu multiplico. Ele é o chefe da família, eu sou o coração. Ele fornece o abrigo e eu dou o batimento cardíaco. Ele fornece os ingredientes e eu faço a refeição. Ele fornece a casa e eu transformo em um lar. Ele cuida do meu mundo exterior e eu cuido do mundo interior dele. Ele me deu amor. Eu dei a vida dele. Nossas regras se complementam em vez de competir. Deus criou os dois para serem um. E os dois se tornaram um no casamento. Igual valor, igual honra, igualmente necessário para a família. Vamos orar? Amado Deus, eu te agradeço, Pai, pelo Senhor permitir que estejamos hoje aqui para, num primeiro plano, te adorar através dos louvores. E agora, nesse momento, Pai, tu trazes a tua santa e inerrante e eficaz palavra para irrigar os nossos corações com conhecimento, que esse conhecimento que entra em nosso coração com a ajuda do Espírito Santo nos purifica de nossos pecados e nos transforma em pessoas melhores. Que hoje casais saiam daqui perdoados. Uns perdoem o outro, um perdoe o outro. Eu te peço, Pai, que casais saiam daqui reconciliados em Cristo. Eu te peço, Pai, que famílias saiam daqui reconstruídas no alicerce que é nosso Senhor Jesus Cristo. Cubra-nos, Pai, com tuas bênçãos. Derrama, Pai, as enxurradas de graça sobre tua igreja que tão necessita. Dai-nos a tua paz. Que minhas palavras, Pai, sejam tuas palavras. E é tudo isso, Pai, que eu peço e já te agradeço em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O primeiro ponto que eu quero abordar é que o homem que faz a diferença, já que esse é o tema abordado, o homem que faz a diferença, ele dá testemunho de que ele é submisso ao Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis 12. Gênesis
capítulo 12, verso 1, por favor. Quem encontrou diz aleluia. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Abraão, ele figura o panteão de heróis da fé. Mas o mais interessante é que quando nós olhamos para Abraão, muitos de nós, quando não tem familiaridade e deveria ter com o Antigo Testamento, já vislumbra Abraão como aquele homem de fé inabalável, o rochedo, a âncora, mas na verdade não sabe que nas palavras do próprio Josué, Abraão e toda a sua família na verdade eram idólatras. Era uma família, vindos de uma família, de uma nação pagã, que adoravam outros deuses. Daí a maravilha, né? Que nós, na verdade, conhecemos muito tempo depois, por exemplo, em Gênesis 22. Nós conhecemos ali o pai que vai sacrificar o filho, quando Deus põe ele à prova. Nós vemos ali um homem que tem a fé forte, o amor e o compromisso e o propósito com o seu Deus. Ali, na verdade, é resultado de um homem trabalhado na fé, trabalhado no sofrimento, trabalhado nos próprios testes que a própria vida o fez passar. Esse Abraão que nós conhecemos ali, na verdade, é resultado de um homem que começou muito fraco, muito frágil, assim como todos nós, vasos de barro. Muito tempo depois ele é conhecido o Deus de Abraão e não o Abraão de Deus. Abraão, no final de sua vida, era um homem de uma fé inabalável, não por causa do Abraão, mas por causa do Deus de Abraão. E aqui nós temos o primeiro momento em que nós vemos Abraão tendo esse contato tão especial com o Senhor. E ele recebe uma missão de ir para um lugar que ele não sabe onde fica. Mas existe uma promessa que da pessoa dele e de sua esposa Sara haverá uma grande nação. Deus originará uma grande nação dele. E ele crê, ele acredita e vai. Não contesta, não questiona, não murmura, nada, simplesmente aceita. Esta é a figura do homem que faz a diferença. Do homem que diante de Deus, dessa revelação tão especial, hoje, na figura do seu filho Jesus Cristo, não contesta, aceita. Ele é um homem submisso. Ele é um homem submisso ao senhorio de Jesus. É um homem que abre a Bíblia, lê, medita, crê e tem sua vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Ele é um homem que é um ícone dentro da sua casa. O homem submisso é um homem que acata as ordens de Deus. Ele não questiona. E o homem que faz a diferença, ele é assim. Ele é submisso ao divino bíblico, que é o único que existe. Ele é manso, ele é humilde e ele é obediente. Como é que está a nossa obediência, hein? Nós homens, varões dessa igreja. Como está o termômetro da nossa obediência diante dessa regra de fé e prática? O homem obediente, ele recepciona o mandado de Deus, sai. Ele não contesta, ele não murmura e não duvida. E aí a gente passa para dentro de casa. Como é que pode um marido poder falar em submissão de sua esposa se ele não é um ícone de submissão a Deus?
Quem somos nós? Pois uma esposa, ela vai se sujeitar a um marido em termos de submissão, de auxiliar, de adjuntora, se o marido for realmente um líder amoroso, como Abraão foi, sendo primeiramente submisso a Deus. Há de se questionar um homem que impõe a submissão à sua esposa, mas tem má fama, não é um crente honrado, não honra seus compromissos. É como um pai que disciplina seu filho, mas faz a mesma coisa errada que o filho faz. O nome disso é hipocrisia. Muitos têm uma ideia errada, meus irmãos, a respeito da submissão. E eu concordo com o teólogo Russell Shedd. Já ouviu falar? Olha que coisa linda. Ele afirma que submissão ele traz duas ideias. A ideia de apoio e a ideia de encorajamento. Lá em casa é assim. Tudo, tanto Dona Valésia e eu, que a gente sonha, planeja, a gente traz à mesa. E isso é descrito às claras. Já houve o tempo em que éramos inimigos de Deus, que não eram às claras. Mas hoje não, somos amigos, somos filhos. E nós oramos. Valésia, quando tem os sonhos, os planos dela, eu oro pela minha esposa, que Deus dê sabedoria a ela, apoio. E o apoiar não é o apoio só falado, é o apoio moral, emocional, é o apoio emocional também aqui, ó. E o que tem de marido mão de vaca, meu irmão, não é brincadeira. É muito fácil falar de apoiar a esposa e na hora de apoiar não apoia. Quantas vezes eu não cheguei para a Dona Valésia e disse: amor, você tem capacidade para fazer isso. Você está se diminuindo. Você está se subestimando. Isso que é amar. Isso é que é uma liderança amorosa. É você chegar para a sua esposa e dizer que ela tem capacidade. E não diminuir, pisar no pescoço dela, que é o que muito marido faz. Você já viu gente que cresce em cima dos outros assim? Tem demais. O segundo ponto que eu gostaria de abordar é que o homem que faz a diferença, ele busca a Deus nos momentos da aflição. Parece uma coisa muito redundante, né? Buscar a Deus no momento de aflição, mas é porque ultimamente a gente tem visto muito isso. As pessoas têm buscado outro tipo de Deus no momento da aflição. Os bezerros de ouro, os profetas da internet, profetas de CPF, profeta de celular. Vocês já viram isso? Só o que tem é crente indo atrás desse tipo de gente. Gênesis 15, verso 1. Diz assim a palavra: depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão, em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Interessante que nesse momento aqui, a gente se pergunta qual era o temor de Abraão. Abraão era um homem riquíssimo. Ele saiu da terra dele, mas ele saiu não só com a esposa dele, mas com todos os servos dele, com muito ouro, muita prata, muitas mulas, muitas ovelhas. Era um homem riquíssimo, abastado. Tinha muitas posses. Mas tanta gente para comer. No próprio capítulo 12, na segunda metade, lá veio uma fome muito grande na região. E ele cometeu o primeiro erro dele, porque ele não consultou ao Senhor. Ele foi diretamente para o Egito, sem consultar a Deus. E lá vem o segundo medo dele. O primeiro, passar fome. O segundo é perder a esposa. Porque lá o faraó, vendo a grande beleza de Sara, ele se encantou por Sara e quis tomar posse dela. Na verdade, ele tomou posse dela, né? Só que foi castigado por Deus. Retornando de lá, seu filho Ló estava na refém de 4 soberanos, 4 reis daquela região. E ele, com a ajuda do Senhor,
resgatou o seu sobrinho. Aqui, nesse contexto, do verso 1 do capítulo 15, ele tinha dois medos. O medo de ser morto pela vingança desses reis, e caso seja morto, não deixasse a herança para o seu herdeiro, seu filho. Ele não tinha filho ainda. Ele tinha uma promessa. E nesse momento parece que ele esquece da promessa. E o Senhor, no verso 2, fala: eu te darei um filho. No verso 3. Não será Eleazar. Não será Eleazar. Eu vou te dar um filho. E é interessante a maneira como Deus vai até esse homem. Ele diz: não temas, eu sou o teu escudo. Meu irmão, um soldado, onde é que ele usa o escudo? É atrás? É do lado? É na frente. Deus é o nosso escudo. O cristão realmente convertido, que aceitou Jesus, ele, no momento da aflição, ele coloca Deus à frente dele. Ele não coloca os bezerros de ouro. Ele tem a certeza que por mais que o mar esteja revoltoso, por mais que o deserto esteja quente, ele vai passar pela dificuldade. Ele acredita, ele crê, ele finca os seus pés nessa rocha, que é Jesus Cristo. E ele sabe que aquele momento que ele está passando, Deus está costurando nele, tecendo no corpo dele uma musculatura espiritual. Deus está quebrando ele, retirando o que não presta para colocar as peças que Deus quer. Muitas vezes nós queremos ficar na nossa zona de conforto. Mas o homem que faz a diferença, e aqui eu não estou falando só do homem varão, estou falando do homem humanidade, homem e mulher. Ele não deve permanecer na sua zona de conforto. A zona de conforto é a zona que geralmente habita o pecado. Venho como estou, permaneço como estou. Aí Deus diz, de forma alguma, eu vou quebrar você inteiro e vou te trazer de volta. Um homem que faz a diferença, ele não anda pelo medo, ele anda pela fé. Porque o medo cega o mais forte dos homens. O coração do homem temente tem seu foco na promessa do Senhor. E a promessa de Deus se cumpriu no alto da cruz, na pedra que foi removida, na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a nossa salvação, é a vida eterna, é a morada no céu, onde nós passaremos o resto da nossa vida, a eternidade, glorificando o nome do Senhor. Então, meu irmão, se o teu objetivo é só comprar um carro novo, comprar uma casa diferente, uma casa nova, repense a sua postura de cristão. Repito, do alto da cruz, o objetivo de Jesus não era te dar isso. Você pode ter isso, mas como secundário. O principal objetivo de Cristo no alto da cruz era te dar a vida eterna. Quem vive pela fé, meus irmãos, mesmo que se depare com a morte, com a carranca da morte, Deus o livrará, pois em Cristo somos mais que vencedores. E a morte é só uma passagem. Não estou aqui poetizando, dizendo que a morte é uma coisa boa. Deve ser uma coisa ruim. Eu acho que eu já morri umas 3 vezes. Passei por ela 3 vezes. Quase morri 3 vezes, quero dizer. Quase, foi 3 vezes por aí. Não deve ser coisa boa, não. Mas lembre-se, é o último obstáculo e já foi vencido por Cristo. E essa é a boa nova. Ele preparou acesso. Todos nós somos chamados. E eu gosto muito do que diz o Salmo 68, do seu verso 20. O nosso Deus é o Deus da salvação. E a Deus, o Senhor, pertence os livramentos da morte. Pois grite aleluia, meu irmão. Grite glória a Deus. Gosto muito, não só do exemplo de Abraão, mas eu gosto do exemplo de Pedro. Lá no capítulo 14, principalmente no verso 30. Fazendo uma síntese.
Esse é o momento onde eles estão no mar da Galileia, altas horas da noite, tudo muito escuro, e começa uma tempestade com ondas gigantes. E o mar está revoltoso, é um lago, eu sei. O mar está revoltoso, com aquelas ondas imensas. Aquilo tudo muito escuro, e o medo invade o coração dos discípulos. Todos gritam, vamos morrer, vamos morrer. Diga, nós vamos. Você diria isso, você gritaria isso, porque você é homem. De repente aparece aquele vulto, aí um grito, é o fantasma. Era Jesus, o Senhor dos mares revoltosos e das tempestades. E aí Pedro faz algo espetacular. Ele diz, Senhor, deixa que eu vá até aí onde tu estás. E Jesus, vem. Parece com a gente, quando a gente diz sim a Jesus, né? Senhor, eu quero ir para o céu, eu te aceitei. Mas você, muitas vezes, você não, desculpe. Nós, muitas vezes, quando aceitamos Jesus, muitos de nós não quer sentir as tempestades. Não sabe que o mar revoltoso vai vir, que os testes virão, as provações virão, os desertos escaldantes virão. E quando começa você, nossa, eu era tão feliz antes de conhecer Jesus, por que agora está assim? Jesus é uma coisa ruim. Apenas o Espírito Santo se tornou um raio-x na sua vida e você está vendo quem você é realmente por dentro, podre de pecado. E Pedro, quando chega na metade daquele caminho, resolve olhar para os lados e ver aquela penumbra, aquele céu negro, aquelas ondas gigantes, e sente aquele vento tomar conta do corpo dele. E aí ele sente medo, pavor, desespero. A sua fé começa a minguar, a desidratar, e aos poucos ele começa a afundar. Nesse momento, a nossa mente, o nosso coração leva a julgar Pedro, né? Nossa, Pedro sem fé, porque Jesus fala, tu não tiveste fé, homem de pouca fé. Mas observe outra coisa, Pedro não olhou para os seus pares, para os seus amigos, seus colegas, discípulos que estavam na embarcação. Ele olhou tão somente para o escudo que estava à sua frente. Ele gritou, Senhor, salva-me. E quantos hoje estão passando por esse mar da desesperança? Estão olhando para o lado errado. Estão mirando nos bezerros de ouro. Querendo voltar para o Egito, para o mundo de pecado. E todos estão se perdendo, apostatando na fé. Por isso, meu irmão, por isso, minha amada irmã, quando a coisa apertar, diga, eu glorifico o teu nome, porque eu sei que há propósito do meu sofrimento. E diga, Senhor, salva-me. Terceiro ponto a ser abordado. O homem que faz a diferença, ele compreende corretamente qual é o seu papel no seu lar. Você compreende, meu irmão, qual é o seu papel no seu lar? Você, homem casado, diante do que a palavra determina, do que a palavra fala. Vamos dar uma olhadinha em Gênesis 16, 2. Uma história muito bonitinha, bem pitoresca, entre Abraão, Sara e Agar. Assim diz a palavra do Senhor. Gênesis 16, verso 2. E disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Isso aqui, quando a gente lê, parece com o quê? Não parece com Gênesis 3? Não parece a queda? O homem, a mulher e o fruto. Aqui, Abraão é um tipo de Adão, Sara é um tipo de Eva e Agar é um tipo de fruto.
Aqui nós conseguimos entender que, assim como em Gênesis 2, 16, 17, Deus deixou o mandamento ao homem, não à mulher. O mandamento foi dado a Abraão e não a Sara. Sara não tinha nada que se intrometer na questão do filho. E Abraão, assim como Adão, errou, que ele deveria ter repreendido sua esposa, porque ele é a cabeça da esposa. Era para ter repreendido, vírgula, com amor. Meu amorzinho, deixa isso para lá. O Senhor já falou comigo. É do teu ventre que vai sair o herdeiro. Tenha calma, tenha paciência. Eu sei que as coisas estão difíceis. Eu sei que essa escrava é bonitinha, mas deixa ela para lá. Aliás, manda ela de volta para o Egito. Mas o que foi que Abraão fez? Aceitou, acatou. E tem uma coisa aqui muito bacana para a gente analisar. E ouviu Abraão a voz de Sarai. O verbo ouvir no hebraico é o chamar. Chamar. Obedecer. Abraão obedeceu a sua esposa. Bernardo, você está dizendo que o marido não deve obedecer à esposa? Não. Eu estou falando do que está se falando aqui nesse contexto bíblico. Simplesmente que a esposa não deveria ter oferecido. Simplesmente que Abraão não deveria ter aceitado. Por quê? Por causa da promessa do Senhor. Aqui faltou paciência, faltou discernimento, faltou liderança. Na nossa casa, às vezes, falta paciência, discernimento e falta muita liderança. E eu gostei muito das palavras do irmão Jorge, que pregou aqui numa quarta-feira, achei espetacular. E ele disse que autoridade não é autoritarismo. De novo, não é pisar na esposa. Veremos que a autoridade está mais para amor do que para autoritarismo. Em Provérbios 12, 4, diz assim: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas aqui o envergonha é como podridão nos seus ossos. Provérbios 14, 1. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Sara não era para ter se intrometido na questão entre Deus e Abraão. E nós sabemos o resultado disso aqui. Ismael. Um homem que faz a diferença, ele é um líder no seu lar e sua liderança reconhecida pela sua família. Eu pergunto, meu irmão, você, homem casado, sua esposa e seus filhos reconhecem que você é um líder em casa? Ou você deixa tudo passar como Abraão? Nesse contexto de desobediência a Deus. Abraão era um líder em formação. Era um homem que estava com sua fé sendo construída. É perdoável. Ele compreende de forma correta o que é ser o líder. Ele compreende de forma correta o que é ser a cabeça da sua esposa. E ele não trata a esposa como uma adversária. Coisa que a gente vê muito. E o nome disso é machismo. Mas aquela que Deus fez para dividir as responsabilidades. E eu vejo na minha casa isso. A minha esposa, eu não faço nada sem consultá-la. Parece o avesso, né? De autoridade. Não, gente, isso aqui é autoridade. É dividir as responsabilidades. Minha esposa não faz nada sem me consultar. Lá em casa, a única renda que entra externa é a minha. Mas tudo ela sabe. Financeiro, senha, tudo ela sabe. Aí tem hora que eu falo besteira, ó, se eu morrer, tá aqui. Aí ela não gosta, né? Quem é que gosta de falar de morte? E a pergunta que eu faço é o seguinte: nas casas dos amados irmãos, tem havido o mesmo entendimento? Ou é cada um com o seu? Uma vez, Valézio e eu, nós saímos com um casal, colega,
E na hora de pagar a conta, os dois servidores públicos federais, na hora de pagar a conta, ela pagou o que ela comeu e ele pagou o que ele comeu. Eu olhei para aquilo ali e eu não era crente, não. Eu achei um absurdo. É um absurdo porque a renda é familiar, gente. Porque se a esposa detonar o dinheiro, ela vai torpedear o casamento dela. Se o marido comprar aquela vara de pesca de R$ 1.500, ele vai torpedear as finanças do casamento. O nome disso é, no mínimo, burrice. O casamento, a união realmente construída no alicerce, que é a palavra de Deus, ela é feita, tudo é feito nesse casamento de comum acordo. E não há dados sigilosos. O quarto ponto e último que eu quero abordar é que o homem que faz a diferença, ele compreende corretamente que ter autoridade é tratar sua esposa adjuntora com amor. Tem coisa mais linda do que o amor, né? Mas o amor é difícil. Olha o quanto que custou o amor para Cristo. Custou a sua própria vida. Mas olha o amor dele pela sua igreja. A salvação, a vida eterna. O amor, ele é difícil. Se alguém disser para você que o verdadeiro amor é fácil, fuja. Isso é pegadinha. Em Efésios 5:25 está assim. Essa frase linda aqui, ó. A minha está em 3D. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha que coisa maravilhosa. Nesse texto de Efésios 5, a palavra que caracteriza a mulher é submissão, mas a palavra que caracteriza o homem é amor. Temos amado nossas esposas? Temos visto o amor nela florescer? Ou, na verdade, todos os dias dois estranhos acordam, um do lado do outro? O amor do marido pela sua esposa, ele deve ser, olha só, perseverante, porque o casamento é difícil, nós temos que suportar muitas coisas e aguentar em amor. Sacrificial. Muitas vezes dá o próprio sangue, dá o braço a torcer. Mesmo um outro estando errado, você diz que ele está certo. Por amor, sacrifício. O sacrifício do amor ágape que Cristo teve pela sua igreja. E aqui, o amor, uma coisa que está se perdendo muito, como areia entre os dedos, o romantismo. São poucos os casais românticos, aqui da igreja tem muito. E eu tenho me espelhado neles, são maravilhosos. Não vou citar nomes, por favor. Vou citar o meu nome com a dona Valésia. Quando a gente era ímpio, não conhecia Jesus, uma certa vez, levei dona Valésia para jantar num restaurante bacana, né? Aí quando cheguei lá para dar uma de romântico, aí eu puxei a cadeira para ela sentar. Ela sentou na outra. Aí eu falei, nunca mais vou ser romântico na minha vida. Você acredita? Ela fez isso comigo. Te amo, viu? Coisa que eu acho lindo. Coisa que as pessoas não estão mais fazendo é colocar apelidos doces, né? A Valésia me chama de nego, não sei por quê. Aí eu desconto, chamo ela de nega. Agora diga, não sei por quê. Né? Aí eu acho lindo, né? Baixinho, baixinha. Aí os apelidos, né? Tchutchuco, tchutchucão. Tem esses apelidos bonitinhos. Eu acho a coisa mais linda do mundo, né? Na nossa igreja, isso aqui tá, ó, show, nota 10. Não deixe, isso faz parte do romantismo. Isso faz parte dessa colinha chamada amor. É isso que faz reacender a centelha do amor a cada dia. O casamento é o eterno namoro. Não deixem de namorar, não deixem de estar casados, de ter esse compromisso. E, acima de tudo, não deixem de orar ao Senhor. E aqui, deixei por último, a questão do homem ser protetor. O amor, ele é protetor. O amor, ele funciona como aquele escudo. A mulher que é realmente feminina, a mulher que realmente ama o seu marido, que ela é adjuntora dele,
ela tem o marido como realmente um escudo, a proteção. E o homem realmente, que é loucamente amante e apaixonado por sua esposa, ele age como um pitbull, um cão de guarda. Ele tem testosterona mesmo. Eu falo isso porque nós estamos vivendo tempos esquisitos, em que a masculinidade está aguada, os homens estão sendo castrados. Eu não sei que tipo de sociedade é essa que está gerando a cada dia mais homem banana. Eu vou pegar aqui a expressão que o pastor citou. Homens bananas, mais conhecido como caldo de peteca. Não tem sabor, não tem cor de nada. Não estou falando, gente, não estou falando de força muscular. Não estou falando de tom de voz. Eu estou falando de autoridade. Outra autoridade pautada no amor, na defesa da honra da esposa. Meus irmãos, para concluir, o homem tem renunciado e ignorado o seu lugar de líder no lar. Ponto. Isso aqui é verdade. Muitos de nós têm deixado de lado a liderança das nossas casas. O homem está terceirizando a sua liderança para as telas, para as babás, para a avó, para a esposa. E isso será cobrado diante do Senhor. Você pode ter certeza. Mulheres, essa é para vocês. Não saiam buscando pretendentes, as mulheres solteiras, né? Sem a sabedoria que vem do alto. Na verdade, orem ao Espírito Santo para que ele faça a escolha por vocês. Pois, como diz a palavra, o Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós. Mulheres, busquem num homem o diverso, o diferente, o distinto do que um homem busca. Busquem um homem de pulso forte. Ele tem que exalar masculinidade. Aqui agora eu estou falando de masculinidade. Mas eu não estou falando de masculinidade por masculinidade. Tem que ter propósito. E o propósito é bíblico. Esse homem ele tem que exalar liderança. E essa liderança tem que ser inquestionável. Busque um homem que dê testemunho de santidade e que tenha boa fama na praça. Boa fama. A começar pela família dele, pela rua, pelo trabalho dele, quem ele realmente é. Que esse homem seja santo e irrepreensível diante de Deus em amor. Não ponha como características principais a beleza. Beleza foi a beleza, né, amor? A beleza, o dinheiro ou títulos. Busque aquilo que a palavra determina como missão de todo marido, que é amar vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Amém, irmãos?